Então ele atendeu o pedido do povo. Não está atendendo uma pessoa, está atendendo agora um pedido de pessoas. Mas aí o verbo continua sendo transitivo direto, atende alguém ou alguma coisa. Mas esse mesmo verbo pode ser transitivo indireto. Como? Veja o exemplo. Era surdo, mas atendia aos pais. Veja, o sujeito era surdo, não escutava. Mas quando os pais solicitavam alguma coisa, talvez por sinais, ele atendia. Quer dizer, ele levava em consideração os pais. O que os pais pediam para ele atendia. Então ali eu tenho uma regência diferente, ele atendia aos pais. Não atendia os pais, atendia aos pais. Quando os pais pediam, ele atendia a eles. Você atende aos seus pais? Então veja lá mais um exemplo. Esquecer e lembrar. Esses verbos, eles podem ter vários tipos de regências. A primeira delas é como transitivo direto, veja. Esqueci o livro de história. Lembrei o nome do artista. Isso quer dizer que quem esquece, esquece alguma coisa. Então veja outro exemplo. Como transitivos indiretos, o verbo esquecer e lembrar tem outra regência, veja. Esqueci-me do livro de história, ou lembrei-me do nome do artista. Quem se esquece de alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem lembra, lembra alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. E quem se esquece de alguma coisa. Você não se esqueça disso. Veja, se eu estou colocando uma regência para esse verbo, ela tem que ser essa. Se esquece de alguma coisa, esquece alguma coisa. Você colocou, ele se esqueceu, eu me esqueci, nós nos esquecemos, nós nos lembramos, sempre tem que ser essa regência, de alguma coisa. Tá? Esqueci disso, me esqueci disso, esqueci isto. Então não se esqueça disso. Existe agora uma outra regência para esse mesmo verbo, vamos dar uma olhadinha. Transitivos indiretos, ele é simplesmente transitivo indireto. Esqueceram-me todos os fatos do passado. Veja que isso depende do sentido para essa frase. Quando ele diz esqueceram-me todos os fatos do passado, não quer dizer que os fatos do passado é que esqueceram dele. Mas é que ele que esqueceu daqueles fatos. Ele não se lembra mais daqueles fatos. Então, a regência desse verbo fica assim. Esqueceram-me todos os fatos do passado. E não de todos os fatos do passado. Tá? É uma regência que está implícita a ideia de que ele esqueceu os fatos do passado. Seria o mesmo que dizer esqueceu os fatos do passado. Por isso eu não digo dos fatos. Porque já está implícita essa ideia. Outro exemplo seria, lembraram-me todos os fatos do passado. Então, em vez de esqueceram-me os fatos, lembraram-me. Ele lembrou os fatos do passado. Está implícita essa ideia também. Veja um outro exemplo. Marcelo lembra o pai na maneira de andar. Aí, eu não vou dizer assim, ele lembra do pai. Porque aí é ele que está se lembrando de alguém. É uma memória dele. Quando eu digo que ele lembra o pai, é que o jeito dele lembra o jeito do pai. Também uma ideia implícita dentro dessa frase. Ele pode ser também transitivo direto e indireto. Lembramos aos alunos a hora da prova. Então quer dizer que nós fizemos um lembrete aos alunos de qual era o horário da prova. Por isso ele vira um verbo transitivo direto e indireto. Eu lembro o aluno da hora da prova. Então está ali implícita essa ideia também. E o verbo informar, qual será a regência dele? Ele pode ser transitivo direto e indireto. Informamos o policial do acidente. Então, quem informa, informa de alguma coisa ou sobre alguma coisa. Poderia dizer, informamos o policial sobre o acidente ou do acidente. Pode ser, informamos ao policial o acidente. Quer dizer, eu estou dando a informação para o policial de que existiu um acidente. É outro sentido, outra regência para o verbo. Informa-o de que os trabalhos estão terminados, ou informa-lhe que os trabalhos estão terminados. Existe uma diferença ali, né? Veja, quem informa alguém informa de alguma coisa. Ao passo que, quando informaram alguém, informaram alguma coisa. Então são duas regências diferentes porque dão sentidos diferentes para a oração. Cuidado com isso na hora de interpretar textos. Eu reforço isso porque é bem importante. Dependendo da regência que você está dando para aquele verbo, você tem um sentido diferente para a oração toda. Veja lá, o verbo ir, por exemplo. Fui ao clube.
Quem vai, vai a algum lugar. Você não vai no cinema, nem no banheiro, tá? Você vai ao banheiro, ao cinema. Fica até mais bonito, você virou chique, né? Eu vou ao cinema, eu vou ao banheiro, vou ao toalete. Você, quem vai, vai a algum lugar. E não no banheiro, vou no cinema, no parque esse final de semana. Nada disso. Eu vou ao parque, porque o verbo ir, né? O vou é o verbo ir conjugado. Vou a algum lugar. Não esqueça disso. Fui para Santos é porque eu fui em direção a Santos. Então você tem um outro sentido. Eu fui para Santos, fui para a praia, tudo bem. Eu fui em direção à praia, tá? Transitivo direto. A mulher namorou Marcos durante muito tempo. Quem namora não namora com alguém. Você namora alguém. Ele não namora, o Gustavo não namora com Cristiane. Gustavo namora Cristiane. Então, você cuidado na hora de você dizer que você está namorando com alguém. Você não está namorando com alguém, você está namorando alguém. Essa é a regência do verbo namorar. Então, cuidado com esse tipo de situação. Obedecer e desobedecer. Veja como é que é a regência desses verbos. Os brasileiros obedecem às leis de trânsito. Repare que nessa oração você tem um a craseado. Isso significa, exige uma preposição, o verbo obedecer. Quem obedece, obedece a alguma coisa. Então, eles obedecem às leis. Eu tenho o a, que é a preposição, mais o a, que é o artigo. Que artigo é esse? É o artigo de leis, as leis. Né? Leis é plural, as leis. Eu tenho que juntar, então, a preposição a mais o artigo as e viram as craseados, quer dizer, as leis. Olha o outro exemplo. Alguns desobedecem a faixa de pedestres. Existe uma preposição ali. É o a, preposição mais a, artigo. Então, quem obedece ou desobedece a alguma coisa ou a alguém. Pagar e perdoar. Algumas famílias não pagam aluguel. Ele perdoava nossas falhas. Então, quem paga, paga alguma coisa. A regência dele fica assim, nesse sentido quem paga, paga alguma coisa. Ele paga aluguel. Quem perdoa, perdoa alguma coisa. Veja quando esse verbo é transitivo indireto. Já pagaram ao homem. O homem não perdoou aos devedores. Veja que o verbo pagar e perdoar aí tem uma regência. Quem perdoa, perdoa a alguém, ou quem paga, paga a